A gente vai abordar assuntos decorrentes, falando como deve ser a igreja de hoje. Qual os caminhos que a igreja de hoje está andando? É certo? No caminho certo, no caminho errado? A gente vai fazer uma análise das igrejas, da igreja, né? Que não é as igrejas. Quando eu falo a igreja, é uma instituição só, a noiva de Cristo. Agora, partindo para placas de igreja, instituições que tem por aí, tem andado por caminhos errados, por causa de líderes. Então a gente vai falar da igreja verdadeira, que é bíblica, cristocêntrica, e a igreja falsa, que vive de aparência, que vive de números, e não de crescimento espiritual. Não vive de... Eles vivem de números, procurando crescimento, tanto financeiro como populacional, mas não se preocupando com o crescimento bíblico, né? Eu já visto que muitos líderes se preocupam com isso, mas a gente deve ter somente uma intenção, que é levar a palavra de Deus, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. O lema principal da igreja, que é o ID, é pregar o evangelho. A igreja não está na posição de convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Isso é o Espírito Santo. É lógico que nós, quando nós pregamos o evangelho, nós mostramos, né, os caminhos, os versículos pela qual o Senhor deixou. Mas o convencimento é pelo Espírito Santo. Amém? Vamos lá. Irmãos, nos ajude nisso aí. Então, a igreja verdadeira, eu trouxe para a base aqui Apocalipse 3. Vamos ler aí. Apocalipse 3 vai falar da carta à igreja de Filadélfia. Pode ler para mim essa carta aí? Sim. Qual versão que você quer? Pode ser essa versão do celular mesmo. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: essas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram de Deus, e não são, mas mentem, eis que farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, farei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Graças a Deus. É interessante que Jesus fala, através dessa carta, uma visão a João, né? Todos nós já sabemos. Ele diz: conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Diz que tem um posto diante de ti, uma porta aberta. O Senhor conhece as nossas obras. O Senhor conhece nossos pensamentos, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente fala para nós mesmos, né? Porque às vezes a gente, quando está só nós mesmos ali, a gente fala para nós mesmos. E até pensa também, sem sair nenhum sussurro. O Senhor conhece. E aí agora você coloca perante Deus: meu Deus, se você conhece os nossos pensamentos, o que será de nós? Né? Já pensou? Eu conheço, Ana Maria, seus pensamentos. Conheço as tuas obras. Mas diante desta palavra, diante disso, Jesus fala com o seu povo, com a igreja verdadeira, dizendo: coloquei uma porta aberta diante de ti. Mas nós reconhecemos que nossos pensamentos é passado diante dos olhos do Senhor o que a gente pensa, o que a gente faz, o nosso cotidiano, quantos pecados a gente faz durante, né, um ano, 10 anos, durante toda a nossa vida. E mesmo assim o nosso Deus dispõe, quando coloca
A diferença aqui de nós para o pecador, para que eu anda praticando o pecado, porque o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. E mesmo assim, Ele coloca essa porta diante de nós. Né? Eu conheço as tuas obras. Isso aqui não é para nos gloriar, o Senhor conhece a minha obra. Eu sei, você me conhece, o Senhor me conhece. Não, aqui é para nós olharmos e dizer, meu Deus, se o Senhor conhece as minhas obras, meus pensamentos, o que será de mim? É só tua misericórdia, Senhor, para me aguentar, para me suportar. Conheça as tuas obras, e eis que eu tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Olha, a igreja verdadeira reconhece. Primeira coisa, reconhece que tem pouca força. E Jesus reconhece aqui que ele tem pouca força, que ela tem pouca força, mas não negamos o nome do Senhor. Não negamos, caminhamos, mesmo nessa pouca força de pecados, e confessados diante de Deus, Deus sabendo dos nossos pecados, mas o Senhor não imputa, Ele não olha para as nossas transgressões, perdoa os nossos pecados, e aí a gente, a igreja verdadeira, caminha para as mansões celestiais. Mas é isso que eu farei diante dos que são da sinagoga de Satanás, desse que assim mesmo se declaram judeus, não são, porém aqui fala que eles eram judeus. A história nos mostra que aqueles dizem judeus, mas eles eram judeus de sangue. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que vocês se dizem salvos e não são. Vocês dizem igreja e não são. Eles eram judeus de sangue, eram judeus de sangue, mas se declaravam salvos, justos e não eram, e não são, mas mentem. Eis que eu farei de vir e prostrar-te-á aos teus pés e reconhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também nos guardarei na hora da tentação, na hora da provação, que há de vir sobre todo mundo inteiro, para experimentar, como diz aqui a minha palavra, experimentar os que habitam sobre a terra. Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, farei coluna da santuária do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ao vencedor, o que Jesus está dizendo aqui? Ao vencedor, é aquele que chega no final, ou é aquele que recebe Cristo, que Deus justifica ele, Jesus, que é justificado pelo sangue? Porque pela nossa mente, vencedor é aquele que já chega no final, fui lá e venci. Nós seremos coroados como vencedores. Não. O que Paulo diz? Em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Está lá no Romanos 8. Nós já somos vencedores. E ele diz aqui, ao vencedor. Porque a gente pode olhar para o versículo aqui e vai dizer, não, eu vou ser vencedor, porque a palavra diz aos vencedores. E o que ele está dizendo aqui, aqueles que foram comprados no sangue de Cristo Jesus, aos vencedores. Nós já somos vencedores. Antes de nós chegarmos lá, nós já somos vencedores. Amém? Então nós já somos mais do que vencedores. Quem é a promessa? Ele diz assim, ao vencedor falei coluna no santuário do meu Deus. Graças a Deus. Então vamos partir para a nossa aula. Isso aí é só uma breve comentário. Introdução da igreja verdadeira. Vamos lá. Então a igreja, nosso tema de hoje é a igreja contemporânea bíblica. O Wesley deu uma semana passada a igreja primitiva, E as características da igreja primitiva. Ele passou uma aula aqui maravilhosa, Vocês sabem, podemos aprender sobre a igreja. E a igreja, agora vamos ver a igreja contemporânea, a igreja de hoje, como deve se portar a igreja contemporânea. Vamos lá. Efésios 2:20. Os irmãos leiam por favor. Vamos andar bem rápido para ver se eu consigo. Edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular.
Versos 2 e 20, né? Sim. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? E dos profetas. Tendo Jesus Cristo como uma pedra angular. Edificado o quê? Sobre o nome de uma pessoa? Essa aqui quem foi o fundador? Foi fulano de tal. Nós olhamos para eles, nós vimos deles, nós temos os costumes deles. Diferentemente, a igreja verdadeira, contemporânea e bíblica, é edificado em Cristo Jesus, na pedra angular, Cristo Jesus. A igreja deve ter Jesus Cristo como centro de tudo. Referência, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Os apóstolos edificou. Os apóstolos deixou aqui os ensinamentos. Nós temos que ser edificados no fundamento dos apóstolos, sendo como referência Cristo. Então, a primeira característica da igreja, a igreja bíblica, contemporânea bíblica, é Cristo. Cristocêntrica. Amém? Primeira característica, cristocêntrica. Tem que ser Cristo o centro da igreja. Não homens, não Moisés, nem Davi, nem homens algum. Cristo, tem que ser Cristo. Segunda, fiel à palavra de Deus. Ela precisa ser fiel à palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa ser fiel à palavra de Deus. Vamos ler? 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Isso. A igreja contemporânea, verdadeira, fiel à palavra. Tem que ser fiel à palavra. Não deve ter a palavra só para ter, só para dizer que é evangélica, só para dizer que é gospel. Mas ali é uma igreja evangélica, vamos entrar, né? A igreja está falando de Deus e tudo, não. Precisa muito mais do que isso. Precisa ser fiel à palavra de Deus. Precisa ser fiel à palavra de Deus. Pois ela diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a escritura ou parte das escrituras? Porque muitos creem aí que é parte das escrituras são inspiradas por Deus e outras não. Eu já vi, né? Tem instituições, pessoas, pensadores por aí que falam, não, ela é parte dela é inspirada, outros não é inspirado por Deus. Mas é toda, como diz aqui a palavra, toda a escritura divinamente inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. E não preciso que eu, como pastor, como fundador da igreja, ponha as minhas instruções, ponha os meus pensamentos, ponha as minhas ideias para santificar a igreja. Porque se eu estou colocando algo na Bíblia, na igreja, é porque eu estou adicionando. O que é que eu estou dizendo? Que a igreja não é suficiente. E a igreja é suficiente. A palavra de Deus é suficiente. Se eu coloco as minhas ideias, eu vou colocar aqui que não deve fazer isso, não deve fazer aquilo. Não deve usar isso, não deve usar aquilo. Não é isso? O que é que eu estou descaracterizando a Bíblia? A Bíblia não foi o suficiente. A Bíblia não é o suficiente para isso. Concordam ou discordam de mim? Se o Henrique está discordando, pode falar. A boca nem fala. Eu estou falando aqui, todas as escrituras, né? Toda a escritura. Tem uns que falam que, mas até como eu na aula passada, tem uns que teve revelações de anjo, que falam que é escritura bíblica também, é escritura divina, né? Por exemplo, aí o Maomé, o Alcorão, outros livros dos Mormons, aquela igual o Francisco deixou bem claro, é toda a escritura. Toda a Parabéns. Então ele fala assim, é todas. Se fosse várias, é todas. O que deixou bem claro, toda a escritura. Parabéns, você tirou 10. Vamos lá, olha, para finalizar, toda a escritura é inspirada por Deus. Alguém chegou para mim e falou, pastor, é difícil hoje criar filho, porque a Bíblia não ensina como criar filho. Eu falei, não ensina. A Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus, apta para o ensino, para ensinar, para repreender, para correção, para instrução. Então nós que não estamos procurando esse ensinamento. Não estamos lendo. E ela falou, lógico, eu falei para ela, lógico que tem. É porque você não leu ainda, você não procurou, mas fez. Tem uma frase, eu não sei de quem é a frase, fala que
A palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. Isso, verdade. Todos os problemas que nós vivemos hoje em dia, a palavra de Deus nossa, não lidar. É isso? Verdade. Então é isso, irmãos. Não precisa adicionar, não precisa tirar, não pode. Até em Apocalipse, fala aí, quem tirar alguma coisa desse livro ou adicionar, será culpado, réu, né? Deus vai o quê? Está falando lá em Apocalipse. Quem achar esse versículo aí pode me ajudar. Ó, lá em Apocalipse, no final, escreve assim. Se eu não me engano, que é o capítulo 22. Quem adicionar, quem tirar algo desse livro. Apocalipse 22, 18. Deus, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifica. Se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém acrescentar, sim, Deus vai acrescentar os flagelos desse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse livro, dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da cidade. Nem incluir, nem tirar. E aí é terrível, né? Que ele fala que se alguém tirar, vai tirar também sua parte na árvore da vida. Você vê. Então aí o cara tem salvação. Você está tirando. Aí é o significado terrível de apostasia. Que é aquilo que o pastor foi falar. Essa parte da Bíblia serve para mim. Essa parte não serve. A Bíblia manda eu ser generoso. Tem que contribuir. A Bíblia manda eu fazer isso aí. Ixi, a Bíblia falou que eu não posso transar homem com homem. Aí não serve para mim não. Aí essa parte não dá. A Bíblia falou para mim não cobiçar. Não cobicei, só desejei. Não é errado. Normal, a gente é humano. Então como é que fica, né? Uma parte serve e outra parte não serve. Então mentira um pouquinho para ele, né? Queima. Isso. Fiel à palavra de Deus. A igreja. Por exemplo, até disse, pastor, eu não sei se eu estava procurando esse primeiro achei. Quando Paulo vai falar para Timóteo, ele está falando para Timóteo como pastor de uma igreja, ele está essa carta, Timóteo é jovem, a gente fala que ele provavelmente tem uns 20 anos, ele está para liderar entre pessoas velhas, cheias de problemas, que tem famílias, e Timóteo provavelmente é solteiro. E Paulo fala assim, para você aconselhar essas pessoas, ser exemplo, né? Ser exemplo e seguir a leitura da escritura, no amor, no trato. Aí Paulo fala assim, você quer instruir o povo, mesmo que você não tem experiência, você instruir casal, sem ser casado, instruir pais a cuidar dos filhos, sem ter filhos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É verdade. Segue o exemplo da palavra de Deus. Só seguir o exemplo. É a palavra de Deus. Aí também a gente fala, né? Para ser pastor tem que ser casado. Para ser pastor tem que ter filho. Só para instruir alguém que não tem filho. Mas para instruir o filho, você não tem filho. Vai me dar um conselho, mas não tem filho. Mas quem falou que você tem filho para dar um conselho? Você vai falar, explicar a palavra de Deus. Vai explicar a palavra de Deus. Você vai passar o que eu recebi do Senhor, assim também vos entreguei. E Paulo fala. Então, era para ele falar que Paulo aprendeu. Paulo também não era casado, Paulo também não tinha filhos. Mas ele recebeu, foi dele mesmo? Foi da mente de Paulo? Não. Foi dos ensinamentos que Paulo teve? Não foi, gente. Foi o próprio Jesus Cristo que passou para Paulo e Paulo passou para Timóteo. Então, mais alguma coisa para acrescentar aí? Fiel à palavra de Deus? Mais alguma coisa, né? Vamos passar para o 3. Comunitária e relacional. Comunitária e relacional. A igreja verdadeira precisa ser comunitária. A igreja não tem que pensar só nos membros da igreja, só na levar a palavra, só que chegou aqui, cantou, pregou, e fulano de tal está precisando de alguma coisa, vamos orar, amém, vamos orar para fulano de tal, vamos orar por isso, vamos orar por isso, tchau, pensa, vamos para, cada um vai para a sua casa. Não pode essa você estava esperando essa igreja. Toda essa igreja isso, não, se não for daqui, é só daqui, é por daqui. Aí pega lá, é para os domésticos da fé. Aí faz um contexto, uma palavra fora de contexto. Então, a igreja precisa ser relacional. Precisa estar ambientado com a comunidade. Comunitária. Então, a igreja verdadeira precisa isso. Há momentos que a gente vai, que a gente não estamos fazendo, desempenhando esse aspecto aqui, e é preciso que nós aprendamos. Eu aprendo, vocês, todos nós, que isso não é papel do pastor, só do pastor, é da igreja. O pastor não é igreja. O pastor está aqui para aprender com vocês ajudar o pastor nisso, né? Então a igreja precisa ser relacional. Vamos ao versículo aqui. Atos 2:42, vamos ler lá. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partido do pão e nas orações. Isso. Nem só orar, mas eles dedicavam ao ensino. A igreja deve ser uma comunidade de amor, apoio mútuo à comunhão.
Nós precisamos nem só viver mecanicamente, mas nós, aqui, como cristãos, nós devemos manter a nossa comunhão, nossos relacionamentos. E nós temos aqui, né? No dia que nós saímos daqui, mais uma segunda-feira a gente veio, um dia do outro, aconteceu isso. Então, isso é relacionamento. Relacionamento interno e externo também. E a igreja tem que estar preocupada com isso, com a comunidade aqui também. A igreja deve estar preocupada com isso. Com a comunidade, né? Nós, às vezes, nós recebemos aqui, a igreja como comunidade, recebemos cesta básica aqui, e nós, né, em Manindal, nosso exemplo aqui, que ela, olha, tem uma pessoa que está precisando, vamos mandar essa cesta básica para ela. Então, não está se preocupado nisso, está preocupado também com aqui dentro, com pessoas, nós estamos bem. Tem irmãos que chegam diante de nós, eu estou precisando disso aqui, né? Tem que se abrir, tem que ter relação uns com os outros. Então, eu estou precisando disso aí, me ajuda, a igreja está aqui para ajudar. Também para os lados de fora, a gente tem que expandir essa comunidade. Não é só para os nossos, não é só para os nossos filhos dos nossos vizinhos também. Então, eles dedicavam ao ensino, olha, principal, ao ensino, né? Segundo, o quê? Ao ensino, né, dos apóstolos, a comunhão, ao partir do pão, separava, né? Dividia o que tinha. Eles dividiam o que tinha. Não era só um para mim, não. É um para mim, um para tu, um para eu. Né? Não era só eu que tenho que receber. Não é só eu que tenho que receber aqui. Eu sou o pastor, ele tem que ser um pedaço maior para mim, do bolo. Não. No partir do pão. A igreja vive em comunidade assim, se preocupando com os outros, principalmente, né? Eu sempre falo assim, eu sou o último aqui, se sobrar para mim, beleza, senão. Um comentário assim. Porque eu sou uma vez, eu lembrei de, geralmente quando tem festa, aí as pessoas têm a minha festa e as pessoas se separam sempre a minha mesa, e aí o melhor refrigerante, o prato melhor, o pastor. Por exemplo, se na festa tem só Dori, o pastor leva uma coca, porque a coca é do pastor. E eu já vi isso. Então, aí eu fico assim, nossa. Isso é tudo beleza, é tudo bom para mim, né, para nós. Mas não, deve ser tudo em comum. Deve ser tudo em comum. A igreja tem que entender isso. Tem que ser tudo em comum. Como eles viviam lá, e o Wesley ensinou aqui, viviam tudo em comum. Na comunhão, ao partir do pão e as orações, né? Na oração, agora sim, as orações, né? Oração, orando sempre todos juntos, em comunidade. Amém? Quarta, missional e relevante. Eu só esqueci de trazer um ponto sobre a comunitária, é importante. Como a igreja comunitária, agora me lembrei, eu ia adicionar mais isso aí. A igreja também precisa, tem igrejas por aí, por exemplo, a igreja batista, algumas igrejas presbiterianas e algumas igrejas também, foi uma das coisas que eu acompanhei. A igreja não é só igreja, só culto. Ele abre durante a semana para a comunidade, para ensino, para aprender cursos, né? Abre para a comunidade local. E eu me lembro, uma coisa que eu vinha falando com minha esposa, quando a gente abrimos, o pastor lá abriu a parte das coisas, né? A gente trabalhou ali no ensino assim, de dar aula de graça. Eu peguei algumas crianças que estavam ali, né? Alguns que estavam aprendendo, por exemplo, a Karine estava aprendendo, teve aula lá na igreja aqui de Nazaré, e eles já estavam mais ou menos, já sabiam mais ou menos. Aí a gente montou lá uma aula, né? Aula de música. E de graça, não tem negócio de cobrar. Né? Eu pedia só, se quem puder dar uma ajuda, beleza, só para ajudar aqui em alguma coisa. Mas a maioria ali, como eles davam aula lá, eu pagava para os professores. Né? A gente pagava para os professores e eles davam aula de graça. É uma coisa que eu quero. A gente não pôde implantar aqui, devido a muitas coisas que a gente precisava fazer, né? Precisa fazer. Em acabamento principal, para depois a gente colocar isso dentro da igreja, e a igreja ser uma comunidade, né? Que tem relevância. E não vamos passar aqui a igreja que tem relevância no seu, onde ele está ali, na sociedade, ser relevante ali. Porque, irmãos, a igreja que só, por exemplo, se a gente abrir aqui a igreja aqui, a gente vê que só traz barulho e não traz nenhuma relevância para a comunidade, né? Irmãos, a gente está passando problema com o vizinho, daqui a pouco o vizinho do lado, o vizinho da frente, essa igreja só faz barulho, mas não traz nada para a comunidade.
A igreja precisa ser relevante, né? Referência no bairro. Referência no bairro. Eu lembro, então tem uma história, foi história com um livro que eu li. Tipo, tem uma mulher que se manifestou demônio nela, aí falaram, onde vamos levar? Ah, tem um pastor na igreja lá na esquina, na igreja pobre. Vamos levar até aquele pastor. Tem um pastor mesmo na igreja sendo pobre ou não tão bela, ali foi referência a partir das outras para falar, você que pastor chamar para ir visitar esse negócio. Você que pastor chamar para ir visitar essa casa, esse lar. Que igreja visitar, chamar, porque eu sei que eu posso contar com essa igreja. Mas hoje nós somos rodeados de igreja. Aí na Dona Joné aí você pode contar, tem mais igreja do que bairro. Né? Mas qual que é o que essas igrejas estão fazendo para o bairro, para a sociedade, para o Jardim Nazaré? O que nós estamos fazendo? Essa parte comunitária, né? Que a igreja é referência no bairro. Pois é, precisa ter referência. E graças a Deus a música, a aula de música que nós temos lá, nós implantamos lá. Hoje, olha, o Henrique aqui, quem foi mais? Vários, né? Ricardo, Eduardo, Karine, ela começou, ela não sabia nada, mas porque ela começou a ensinar, o Henrique também, porque começou a ensinar um pouquinho que ele sabia ali, ele começou a ensinar, começou a aprender mais e mais. Quando eu peguei a primeira vez lá no Nazaré, eu falei, meu Deus, como é que é a minha bateria? Ele ficou pensando lá, ensinei na bateria, meu Deus, que bateria. Ele começou a botar muita força na bateria, mas olha, e o povo queria parar, queria barrar. Eu falei, não, ele vai continuar, né? Graças a Deus por isso. E vem os irmãos, tem as dificuldades, mas a igreja tem que continuar firme. Vamos continuar. E graças a Deus houve frutos. Graças a Deus, não nós, mas a Deus houve frutos. Quarta, missional e relevante. Vamos lá. O Emerson só sabia bateria. E era pouco, e hoje ele que está lá. Tocando tudo. Ele que comanda os músicos de lá. Por exemplo, ele canta e ele toca teclado, guitarra, bateria, baixo. Ele faz tudo. Então ele só sabia mais ou menos a bateria. E ele aprendeu a bateria e começou a ensinar para os outros. Depois começou a aprender teclado. Né? Então, evoluiu. Também lembrei da missionária da igreja presbiteriana lá, tá do aula de espanhol, né, igreja? Isso, eu estava lembrando disso aí também. Eu coloquei aula de espanhol e inglês, de graça. Quem é a igreja que faz isso? E eu pagava para ela vir trazer, dar aula, pagava, ia buscar, e muitas vezes pagava para ela vir, e ia levar também. E ela morava na Vila Mar, e a gente pagava para ela. E o povo começou, muita gente, depois começou a largar de mão. Achou difícil ali. Acha difícil. E ela gostou da Karine, a Karine começou a dar aula, sabe, um pouquinho. A Karine começou a dar aula e tudo, e aprender também. E interessante é que ninguém quis ir mais. Parou um pouquinho a gente, eu falei, não, então para, vamos, fica em casa. Aí Karine, não, eu quero continuar, eu quero ter aula com ela. Aí Karine começou a ter aula com ela, acho que ficou um ano tendo aula com ela. Aí a Karine estava me falando esses dias, né, que ela estava trabalhando aí na Guianás, aí chegou haitiano lá, falando inglês. Ninguém sabia atender. Ela foi atender esse paciente lá. Aí ninguém sabia atender, porque ele começava a falar inglês, ninguém sabia. Ela falou, não, pode deixar comigo. Pode mandar para mim. Aí ela começou a falar inglês e ele começava a falar inglês, e dando risada os dois lá. E Karine falando com ele, falando inglês. E tudo que ele falava não precisava nem ir no aplicativo. Karine falava tudo isso mesmo. Inglês, né? Olha, atendeu o rapaz, gostou e todo mundo ficou admirado, porque só ela sabia falar inglês. E ninguém sabia. Então, houve frutos, né? Graças a Deus. A igreja precisa ser, quarto, missional e relevante. Deve levar o evangelho a todo mundo e responder aos desafios da sociedade atual. Sabedoria e compaixão. Marcos 16, 15. Acharam aí? Marcos 16, 15. E digo-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Importante, ide. Ele não disse fica, ele disse ide. A mensagem é vá. Entendeu? Porque muitas vezes a gente fala, estamos pregando o evangelho, mas estamos pregando o evangelho aqui dentro. Não é isso que a Bíblia diz. Às vezes acontece aí de eu entrar aqui e ouvir a palavra de Deus. É porque, já que você não sai, eu tenho que mandar um lugar que eu me prega a palavra de Deus. Mas nós não estamos sendo fiel. Porque ele diz ide, a gente precisa ir. A igreja é ir. Igreja significa ir, sair. É ir. A igreja tem uma grande responsabilidade de ir pregar o evangelho. A igreja tem uma grande responsabilidade. Todos nós temos uma grande responsabilidade de fazer missão. A igreja não pode
vacilar nisso. Tanto na área financeira, a igreja precisa, nós aqui precisamos destinar parte dos nossos recursos para a área missionária. Porque se nós não fazemos isso, nós estamos sendo negligentes na palavra de Deus. Porque se é uma igreja que coleta, por exemplo, coletamos aqui R$1.000, parte desse dinheiro precisa ser para a missão. A maior parte, não a menor parte. Nós estamos sendo negligentes da palavra de Deus. Nós não estamos sendo com a igreja verdadeira. Nós estamos passando para cá, ó. Falsa. Isso é errado. Por que eu falo para você? Dá o dízimo. E você retém o dízimo. Você não é que você paga, você entrega o que é de Deus. Aí a igreja vem e não entrega o que é da missão, que é da obra mesmo. E vem para os nossos próprios recursos, estamos gastando aqui. Eu sei, está gastando aqui. Mas não pode misturar com a área missionária. Você pode até gastar aqui. Porque isso aqui não é obra de Deus. A obra de Deus é a área missionária. É destinada à área missionária. É ir por todo mundo pregar o evangelho. Nós temos que manter esse caixa de missão. Nós temos que manter. A igreja tem que manter instituições. Por exemplo, todas as pessoas precisam de internar seus filhos aí que estão com problemas de álcool, droga. A igreja precisa manter, precisa ter uma instituição para cuidar das crianças, dos crentes para trabalhar e tudo, né? A igreja tinha condições de manter isso, mas não tem, porque os recursos estão indo para outros lugares, estão sendo desviados para outra coisa, e não para o verdadeiro, porque eu cobro de você 10% e você não dá nem 10%, não vale nem isso, você come tudo, né? Está errado, está errado. Precisa ser pregar o evangelho, levar a palavra de Deus a toda a sociedade atual, com sabedoria, não é qualquer coisa, tem que ter sabedoria, irmãos. Pregar o evangelho precisa ter sabedoria, treinamentos, vamos investir no ensino da palavra de Deus para levar o evangelho, senão você vai levando, você está pensando que está levando pão, você está levando cobra. A pessoa nunca mais vai naquela igreja, porque você levou a palavra que não entrou na profundidade do coração daquela pessoa. Precisa gastar no ensinamento para os crentes levar essa palavra. Amém? Mais alguma coisa? Quem quiser acrescentar alguma coisa aí? Precisa ser santa e transformadora. Muitos, mesmo vivendo em uma cultura corrompida, devem buscar santidade e ser agente de transformação. A referência está em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. A igreja não pode ser conforme ao mundo, não pode ser conforme, entrar nos conformes do mundo, né? Se amoldar o mundo para ganhar almas para Cristo. Não, ela precisa transformar o mundo, não o mundo transformar a igreja. Precisa transformar o mundo. 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ao tempo todo, a nossa mente está sendo atualizada. Não, é a Bíblia que está sendo atualizada, não a nossa mente. Conforme nós vivemos, conforme Deus nos dá a tecnologia, nós vamos transformando a nossa mente. Mentes renovadas. Nem é a Bíblia que está sendo renovada, não. Não é a palavra de Deus que se renova toda manhã, não. É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. E a nossa mente, mentes transformadas e renovadas. Nós não podemos pensar como nós pensávamos 15 anos, 20 anos atrás. Mentes renovadas pelo Espírito Santo. Amém? Santa e transformadora, porque precisa transformar a igreja. Você vem, a pessoa lá, o jovem vem de lá, ele quer transformação. Ele não quer sair de por exemplo, participar de uma boate e depois entrar na igreja. A boate é a mesma coisa. A igreja de lá, não, mas aqui é para nós incluir os jovens. Está sendo transformado, não está transformando nada. Só saiu de 6 e foi uma meia dúzia. Só porque fala de Deus, só porque fala da palavra de Deus. Algumas, né? E essa palavra aí não usar moldeio, né? O formato. É como se fosse uma forma de bolo, né? É igual você tem a massa, você coloca na forma de coração, aquela massa fica em formato de coração, mas não é coração. Tem um jeito de fazer aqui, pegando a forma do mundo, se parecendo com o mundo, só para atrair o homem. Se entrando na formato do mundo. É igual eu falei, né? Não vos amoldeis, não entrai no formato do mundo, mas transformai-vos
Tem que pinta a parede preta, apaga a luz. Então, Tem funk, gospel, um monte de coisa. Só vai música e tanta coisa para parecer ao mundo, né? Tem coisas que precisa você, tudo bem que ela fala aqui, mas renoveis. Há tecnologias que a gente precisa fazer, né? Entendeu? A gente precisa entrar na era tecnológica para o quê? Para pregar o evangelho. Ah, não quero saber de celular, não quero saber de nada, não quero saber de rede social, eu não tenho rede social, eu não tenho nada. Então você também não pode ter carro, você também não pode receber, andar de ônibus, você não pode andar, você não pode ter Wi-Fi, não pode ter, a televisão você não pode ter nada. Como que você vai pregar para viver? Não? Por isso que ele está dizendo, renova a mente. Ah, mas meu tempo não tinha isso, mas renova, ou ignorante, não, renova sua mente ali. Né? Ah, mas meu tempo não tinha isso, não tinha aquilo, meu tempo era diferente. No seu tempo era no seu tempo. Os pais, né? Costuma dizer, meu tempo não tinha isso. Não tinha TV. Meu tempo não tinha isso. Os meninos brincavam disso, daquilo. Ah, mas renova sua mente, você não estava no seu tempo. Você tem que entender, você tem filho, você tem pessoas que dependem de você, você é um obreiro, você é salvo de Cristo. Renova sua mente. Mentes transformadas. Na questão de parede preta, eu vou te fazer um estudo aí, eu ia trazer sobre isso, mas vai dar muito o que acontece. A princípio, a questão da parede preta é assim. Eles lançaram, foi uma pessoa que entendia disso. E colocaram uma parede preta para quê? Porque se você colocar uma sala com muita luz, ao passar de horas, você vai ter problemas. Há muita luz. Já uma sala iluminada, a parede é branca. Aí chega um momento que você vai ter problemas de visão. Entendeu? Vai fazer uma experiência. Você aguenta ficar olhando para o sol direto? Então, alguém pensando nisso, ele teve ideia, isso é tecnologia, é quem entende, né? Ele falou, vamos botar uma parede mais ou menos preta para ter luzes diferentes. Para na hora da pregação, na hora do culto, a gente ter mais visão, a gente poder suportar mais aquilo ali, mais a hora do culto, entendeu? Então isso tem relevância, mas não pode ser exagero, jogo de luzes, isso para cá, para acentuar, e hoje está bem. Mudou totalmente. Mudou totalmente. Então, aí você pergunta, tá bom, parede preta tudo. Então quer dizer, por quê? Porque essa tabacaria é tudo preta. Né? E por quê? Porque tem alguma coisa que os jovens atraem a isso. E por que as adegas também é tudo preta? Você já pensaram nisso? Você já viu uma adega branca com... Então é interessante isso, você pensar nisso, entendeu? Tem que ter o equilíbrio. E com a mente renovada, entre tudo isso. Amém? Sexto, guiado pelo Espírito Santo, deve depender da direção do poder do Espírito Santo em tudo o que faz. Lá, a referência está em Atos 1:8. Atos 1:8, que diz assim, ó: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vamos lá. Quando desceu o Espírito Santo sobre os discípulos, que a primeira coisa que eles fizeram, quem pode falar isso aí? Quem lembra? Atos 1:8, mas recebereis poder sobre vós o Espírito Santo. Quando eles receberam o poder do Espírito Santo, a primeira coisa é que eles foram lá e pregaram o Evangelho com toda a autoridade. O Espírito Santo, quando nós recebemos o Espírito Santo, nós recebemos autoridade para pregar o Evangelho. Recebemos autoridade para pregar o Evangelho. Então não é para pular, fazer isso, fazer aquilo, e falar e tudo. E eles falaram línguas repartidas no intuito de que evangelizar. Como pessoas de outros países ouviram eles falando, como eles estão ouvindo, falando em nossas línguas. Nós, que não somos daqui, estamos entendendo porque eles estão falando em nossas línguas. Houve uma atenção ali. E às vezes a gente pensa que está evangelizando, a gente começa a falar em línguas aqui, que coisa é para falar para você mesmo. É o que Paulo falou, né? Quem chega aqui, não estou entendendo nada que esse cara está dizendo, que esse pastor está dizendo. Eu já convidei uma vez um esposo da nossa irmã aqui, uma irmã que congrega aqui, convidei para a igreja, que era uma igreja lá. Ele foi falar lá e chegou, olha, eu não entendi nada do que aquele pregador falou. Porque ele começou a pregar, falar de uma coisa, falar de outra, e misturou tudo. Eu não entendi nada do que ele falou. A pregação dele eu não entendi. É complicado, né? Então tem que ser claro e objetivo. A pregação, quando você recebe o Espírito Santo, tem que ser claro e objetivo. Vamos aqui, ó, vamos finalizar para a igreja falsa. Senão a gente vai perder aqui. Ó, as transgressões da igreja contemporânea, igreja falsa. Perda
do primeiro amor. A igreja, a referência está lá em Apocalipse 2, 4 a 5, a igreja de Éfeso, né? Todos nós sabemos. Eu tenho contra ti que perdeste o primeiro amor, porém tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Ele é uma igreja, sabe, a igreja que fazia tudo conforme, era uma igreja que tinha tudo, mas perdeu o primeiro amor, abandonou a prática do amor. Então a igreja começa por esse caminho, perdendo o amor, precisa voltar, precisa ter o desejo de Cristo Jesus, o desejo que você, quando veio, você tem o desejo de viver com Ele, não Cristo acima de tudo. Eu posso perder tudo, mas eu quero Cristo na minha vida. Eu acordo com Ele, falando com Ele, eu durmo falando com Ele, eu ando falando com Ele, eu trabalho falando com Ele. É Cristo, para mim é Cristo. É Cristo, acima das coisas que tem aqui na terra, acima dos trabalhos que nós temos, acima da igreja, das preocupações de culto, isso. Cristo, o principal é Cristo. Então você tem que deixar de ser, se for possível, deixar de ser. Todos esses trabalhos que tem na igreja, pode perder tudo isso aqui, mas não perca o seu primeiro amor. Amém? Muitos estão mais focados em programas das igrejas do que em Cristo. Entendeu? Tem pessoas mais focadas no trabalho, em manter, o pastor falando, o pastor central falando, não, você tem que produzir, você tem que arrecadar, mas está fraco, você tem que levar pessoas para batizar, você tem que isso, você tem que levar. Os jovens, o líder do jovem tem que trabalhar. Aí muitos estão mais focados nisso, no trabalho, em programas, em eventos na igreja, e esquecem o primeiro amor. É isso que aconteceu com Éfeso. A paixão por Deus foi substituída por rotinas religiosas. Entendeu? Rotinas religiosas. A paixão por Deus, a vontade de Deus, foi substituída por isso. A superficialidade espiritual. É uma igreja superficial. Descaminham pessoas na superficialidade espiritual. Entendeu? Perdeu essa intimidade com Deus. Texto de referência está lá em 2 Timóteo 3 e 5. Tá tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Tem aparência de piedade, mas na verdade nega o seu poder. Há muita forma e pouco conteúdo. Há muitas formas e tudo, formalidades e tudo aquilo, e pouco conteúdo. Tem aparente de igreja, né? Tudo certinho, mas pouco conteúdo da palavra de Deus. Nada da palavra de Deus. Buscando mais entretenimento do que transformação. Nós temos que buscar profundidade com Deus e vida cheia do Espírito Santo. Das festas, dos congressos, de tudo isso a gente tem. Nós, o cristão, a verdadeira igreja, tem que buscar, primeiramente, profundidade com Deus, aprendizagem com Deus. Vamos lá, partimos para a terceira. Falta de santidade, conformismo com o mundo. Texto base lá em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Quem é aí? Pode ler. Não nos conformismo nesse mundo, Isso mesmo. mas transformar-nos Isso. para explicar a boa Isso. A igreja tem que ter absorvido os valores do mundo: materialismo, relativismo, sensualidade. E nós não devemos, né, essas coisas. A igreja não deve andar por esse caminho. Temos que tomar cuidado com isso. Precisamos de arrependimento e separação do pecado. A igreja o tempo todo tem que se separar do pecado. A negligência, a negligência da palavra de Deus. As pessoas estão trocando ensaios. Vai ter que ensaiar, então não vai ter estudo bíblico hoje. Precisa ter ensaio, precisa, mas nada pode superar a escola bíblica dominical. Essas coisas não pode ser trocado. É essencial o ensino bíblico. Negligência da palavra de Deus. Desse caminho dessa igreja aqui foi negligência da palavra de Deus. Se você continua negligenciando, todos nós negligenciando, não ler mais a palavra de Deus, não se apegar mais à palavra de Deus, a gente está indo para esse caminho aqui. Amém? Negligenciando a palavra de Deus. Texto básico. Está lá em Oséias 4 e 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Então nós não negligenciamos a palavra de Deus. Pregações motivacionais têm substituído o ensino sólido da Bíblia. Eles
pregam motivação, você é isso, né? Os coaches, voltar ao ensino fiel da profundidade das Escrituras, amém? Vocês estão cansados, mas estamos terminando já. Se cansa. Porque é isso mesmo, irmãos. Vamos lá, para nós finalizarmos. Mercantilização da fé. Estão fazendo mercantilização da fé. O Evangelho virou um produto. Igrejas funcionam como empresas. É ou não é? Foi igual hoje, estava no mercado de barman. Fala que tem mulher que me ajuda e tal. Nós vamos contratar tal fulano. Eu não vi empresa, vou contratar. Então eu vou te contratar para que então me dá. Você é um funcionário meu, eu quero os 50 anos, sem batismo de Espírito Santo. Vou contratar, fica valendo o que eu pedi. Isso. Vai pregar somente. Uma igreja antropocêntrica, né? É bom, Só sempre. tem autoajuda, cuidado. Pregando o que o povo quer, né? É aquilo da exigência do pregador, né? Você vai convidar um pregador e falar o cachê, o diabo que ele fala lá pra você é tanto. Aí você pega e fala pra ele, então tá bom, irmão, só que eu quero tantas conversões, quero tanta gente saindo conhecendo a palavra de Deus. Quero dar 2 cegos aí sem enxergando, 3 aleijados sem andando. Quando você contrata alguém, você. Aí ele vai fazer assim, não, mas eu tô pregando a palavra. Aí a ação do Espírito Santo é com Deus, mas então como é que. O problema é que a igreja, Aceita isso, porque nas igrejas é errado ser as pessoas que cobram, mas a igreja também é errado por aceitar e pagar no lugar. É porque o povo confunde, a gente não é contra a gente abençoar as pessoas. Vamos ver que você tá oferta, não tem problema. Agora eu não falo assim, o Wesley vai pregar lá na igreja lá. Não, pra mim sair de casa aqui não é por menos de 1.500 à noite. E eu não quero que eles até não quero, eu quero que eles se É, se for pra hotel, não, Vai mas. ter que pagar a passagem minha, do assessor, Da minha esposa. dos músicos, do maestro. é verdade. Fazer uma oferta pra igreja que estamos liberando ainda. Igreja local. Eu vendo a palavra de Deus e eles escolhem também, viu? Não é com qualquer coisa que vai vir trazer, não. O povo aqui gosta disso. Eu já vi um. Tem que fazer lá. Falo lá para aquele lá que fala ali de escritor de livro lá, esqueci o nome dele. Alexandre? Ele chegou falou para nós, não, será que você não pode pregar a Bíblia não? Se você tiver revelação aí, é o que o povo gosta aí. Essas coisas aí. Não precisa pregar muita Bíblia não, que o povo não gosta muito disso. Então, às vezes os pastores já estão dando o que o povo quer. Comichão dos ouvidos. É. Segundo Ajudando mestres para si. 3, 4, é isso mesmo. E uma das bases que essas igrejas trabalham aí é o quê? Eu até não tenho 3 pilares que a nossa igreja trabalha. Primeira coisa, ó, medo, culpa e ganância. Você vai sair daqui, se você sair daqui, ó, A maldição vai conversa com a família. na sua mãe, eu vou tirar minha cobertura espiritual e pode acontecer muitas coisas com você. Não saia daqui não. Ah, mas eu quero visitar, mas não pode, não saia daqui. Porque essa aqui é a igreja verdadeira. Então que ela trabalha com a culpa, você fica com medo. Trabalhe na mente com medo. Uma das coisas que nós temos filhos, a gente não pode impor também isso para os nossos filhos. Tem que ter sabedoria. É lógico que ser crente tem responsabilidade, mas não trabalhe com medo, conversa. Peça sabedoria a Deus para nós implantarmos o verdadeiro evangelho aos nossos filhos. Ah, meu filho, aí você não for para a igreja, vai acontecer isso e aquilo, e é a mesma coisa. Na igreja eles estão trabalhando com isso. Culpa. Ah, porque eu fiz a campanha do 7 sexta-feira, eu fiz a campanha, mas não aconteceu. Mas isso não aconteceu, é culpa sua. Você não fez certo. Você não entregou a oferta completa, foi incompleta. O que aconteceu lá com Abel e Caim? Então está acontecendo com você aqui. Você precisa trazer mais. Você não entregou tudo. Trabalha com culpa na mente das pessoas. Culpa. Aí a pessoa vira culpada. Eu não vou conseguir fazer isso. Quando eu vou acertar? Então esse trabalho tem isso com culpa. Outra coisa é a ganância. Quanto mais você dá, mais você vai ter. Aí vai uma aqui. Vamos ver agora os testemunhos. Que eu vim aqui, fiz a campanha e deu tudo certo. E comecei a minha empresa começou a prosperar e tudo. Aí começa o quê? Ganância. Porque acha que é verdade, o evangelho. Quem nos dá o que nós precisamos é Deus. Deus nunca vai dar o que você não precisa, irmãos. Você é um administrador da palavra de Deus. Se você administrou bem os seus talentos, porque que Jesus fala, vai te acrescentar. Quanto mais você trabalhar o que Deus te deu, Deus vai te acrescentar. Ah, não, mas isso está acontecendo porque você não faz isso e aquilo. Aí o irmão carrega com culpa, você não está dando dízimo, você a vida está uma desgraça, uma miséria. E isso e aquilo é o que nós vemos nas igrejas, irmãos. Eu sei que tem poucos irmãos, que alguns irmãos não dão isso, mas não é isso. A gente não pode trabalhar culpando os irmãos por causa disso.
Nem por falta de ganância, irmãos. Que é a igreja falsa que trabalha. Vamos finalizar? Agradecendo a Deus, só 10 minutos aí. O que é que falta aí? Orgulho ministerial e indiferença social. Orgulho ministerial. Disputa, né? Esse aí é o pior. E da honra. Orgulho e competição. E da honra que tem honra. Uma coisa que eu vi aqui. Não pode passar por cima. Então, você está falando, uma coisa que eu vi. Todo mundo conhece o pastor Arival. O que aconteceu? Era conexão com Deus, ele estava falando lá. Aí quem estava assistindo o culto era Isaías Sade. Isaías Sade que eu estou falando, pô. O povo dele, bondade de Deus, todo mundo conhece. O pastor Arival olhou para o líder da música e falou: pode chamar ele para cantar? Porque os músicos não tinham parado no culto. E o pastor ele é pastor da igreja. Mas ele tomou uma decisão sozinho, porque ele é pastor da igreja. E olhou para o chefe de música e falou: pode chamar ele para cantar? Assim que funciona, ele tem orgulho, fala: eu sou o pastor que eu mando. Você sai, você entra. Você desce, você sobe. Não. Irmão, pode chamar? Pode ir. É cantor famoso, é mídia, rico. Ele pode chamar? Posso chamar? Se o músico fala: não, pastor, mas sai daí. Tá tudo certo. Chama ele. Não tinha esse orgulho de falar: eu sou pastor, eu sou rei. Eu que comando. Então, disputa, orgulho ministerial e competição. O vice disputando com o primeiro querendo ser vice, e outras as irmãs disputando com os jovens, e aquela disputa terrível que é. A igreja não pode, as irmãs não podem cantar o hino dos jovens, os jovens não podem cantar o hino das irmãs, não é isso que acontece entre nós aqui? Isso acontece entre nós. Não pode cantar o hino dos irmãos, não pode cantar. Que negócio é esse? Eu não posso pregar o que o Wesley pregou ontem? Ah, você pregou? Não pode pregar o que eu preguei. Que negócio é esse? Ah, não pode cantar esse hino aí, porque quem sola é fulano de tal e ela está aqui. Você não pode cantar esse hino. Que papelão. Descaminho, a igreja se descaminhou. Descaminhou. Está lá em Gálatas. Gálatas 5:26. Tudo aqui tem base bíblica, né? Que eu tirei da minha mente. Não, é tudo base bíblica. Não nos deixamos possuir de vanglória. Gálatas 5:26. Não nos deixarem. Não nos deixamos possuir por de vanglória para colocar uns aos outros. Nem inveja um dos outros. Aí, tá vendo? Inveja. Não tem inveja. Indiferença social. Tiago 2:15-17. Muitas igrejas ignoram pobres, oprimidos, injustiçados. Né? As pessoas, a igreja descaminhou porque ignoram, tem indiferença social. A igreja deve ser voz profética na sociedade. A igreja aqui, ó. A igreja aí, quando você tem problema lá. A igreja precisa, eu falei lá aqui, meus irmãos, não vamos levantar uma oferta, vamos ajudar a igreja a tirar. O que aconteceu? Queimou ali, houve um incêndio. Vamos nos ajudar. É nossa concorrente. Aqui não tem. Como é que vai concorrer a igreja? A igreja não pode haver concorrência, não. As irmãs têm trabalho, as irmãs vão lá. Eles têm carne, não. A igreja tem que manter essa comunidade aqui. Todos nós é a igreja de Cristo. Vamos esquecer esse negócio de placa de igreja. Vamos ajudar uns aos outros. Amém? Uma coisa também importante que você está falando, é que nem esse trabalho social da igreja. Eu tenho um irmão na igreja que está desempregado. Aí você pode ver que na maioria das igrejas tradicionais, eu acho até bonito isso da parte do Avenida lá, né? O que eles pegam? Falam: não, amém. Vamos arrumar uma faculdade por irmão, a gente vai pagar os primeiros meses, depois que o irmão começar a trabalhar, o irmão arca com os custos, entendeu? O irmão está desempregado, a gente vai colocar o irmão para trabalhar ali, irmão, mas vai estudar, vai aprender, a gente vai. A igreja dá um braço, mas ensina a caminhar. O que acontece? Hoje o pessoal vai falar isso aí: vamos orar, a gente levanta a oferta e dá, e pronto. Vai pagar a conta do cara bem só, depois ele ensinou mais emprego de novo. Entendeu? O pessoal não pega assim e fala: não, a irmã, quem vai fazer igual fazer boa, irmão, vamos colocar a irmã no Senai, né? Vamos fazer por confeitaria, vai ser confeitaria, ele vai pagar, e a irmã vai ser abençoada e Deus vai abençoar. Porque o pessoal fica com a ideia do sobrenatural, do milagre. Mas Deus já deu as coisas, gente. Deus já deu tudo pra gente. O médico, como é que funciona o médico? Então, a profissão do médico, vamos esperar um milagre, o médico não serve nada. A fisioterapeuta que nós temos aqui, mandava lá e jogava de bola fora. E a fisioterapeuta, o psicólogo aqui, não serve a profissão deles. Tem TI? Entendeu? Pois é, então é fogo. É um empresário. Os empresários aí não tem jeito. Que a igreja de nosso tempo se desperte, se arrependa e volte ao centro da vontade de Deus. Amém?